A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora de Escola Bíblica Dominical. Estamos estudando o terceiro trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem um tema: os ataques contra a Igreja de Cristo, as sutilezas de Satanás nesses dias que antecedem a volta de Jesus Cristo. A lição de hoje é a lição 8. A sutileza do enfraquecimento da identidade pentecostal. O que é um distintivo pentecostal? As igrejas têm exercido os dons espirituais na atualidade? Podemos não estar experimentando a plenitude do Espírito Santo porque o afastamos. O Espírito Santo é uma pessoa, não um ser distante. A negação da atualidade dos dons espirituais e da negação da doutrina do falar em outras línguas, como a evidência física do batismo no Espírito Santo, é o tema da lição de hoje. O textuário nos diz assim: e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, versículo 4. A verdade prática nos diz assim: a doutrina do batismo no Espírito Santo e o falar em línguas como sua evidência são um distintivo pentecostal mantido pela nossa igreja. A leitura bíblica em classe se encontra em Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4, e 1 Coríntios capítulo 12, do versículo 7 ao 11. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Já quero agradecer aos novos inscritos. E você que ainda não é inscrito, se inscreva nesse canal, curta, comente, compartilhe, pelo menos com mais uma pessoa, que você estará ajudando esse canal a levar o ensino da palavra de Deus, ok? Então vamos lá. Tópico 1. O Pentecostes bíblico, subtópico 1, o Espírito prometido. A maior tendência no Antigo Testamento é que a habitação do Espírito Santo é apenas para as pessoas escolhidas em ocasiões especiais. O empoderamento do Espírito Santo não estava disponível para qualquer um, certo? As classes eram o rei, ocasionalmente, sacerdotes, selecionados e muitos profetas, mas esse dom foi esporádico e às vezes bem temporário. Antes de ser enviado aos crentes como o Consolador, o Espírito de Deus não habitava permanentemente no povo. 1 Samuel 16,14 diz que o Espírito do Senhor partiu de Saul. Mais tarde vemos Davi expressando a preocupação que sofreria o mesmo destino e implorou a Deus: não retire o seu Espírito Santo de mim. Naqueles dias, o Espírito Santo encheu as pessoas para realizar o propósito de Deus. O patriarca José estava cheio do Espírito, fazendo com que o faraó, o grande governante do Egito, percebesse que não havia ninguém como José. Quando o povo judeu estava no deserto com Moisés e teve que construir o tabernáculo, Bezalel, Aholiabe, ficaram cheios do Espírito de Deus e receberam sabedoria. Eles trabalharam em outros que foram cheios do Espírito para fazer todo tipo de trabalho, de design, fabricação de tapeçaria em azul, roxo, fio escarlate, de linho fino, de tecelão, aqueles que fazem todos os trabalhos e aqueles que projetam obras artísticas. Quando o profeta Samuel ungiu Davi para ser rei, o Espírito do Senhor se deparou com Davi daquele dia em diante, e o Espírito o levou a projetar o templo. Todos os juízes de Israel foram preenchidos pelo Espírito para realizar uma tarefa específica, geralmente uma que envolvia resgatar o povo judeu de seus inimigos. Esse tipo de preenchimento forneceu habilidade sobrenatural, muitas vezes marcada por grande coragem e força. Alguns exemplos são Otoniel, Gideão, Jefité e Sansão.
Os profetas foram preenchidos pelo Espírito, permitindo-lhes ministrar. O Espírito entrou em Ezequiel e lhe disse: estou enviando vocês para o povo de Israel, para uma nação rebelde que se rebelou contra mim. A presença do Espírito era tão evidente na vida do profeta Daniel que outros até a reconheceram e chamaram para interpretar sonhos. Isaías, ele teve um vislumbre da essência desconhecida do Deus Trino, quando a segunda pessoa divina lhe disse: desde o momento em que eu estava lá e agora o Senhor, Deus e seu Espírito me enviaram. Quando a tarefa foi cumprida, o Espírito Santo deixaria a pessoa. Isso contrasta com o papel atual do Espírito Santo de habitar os crentes e permanecer com eles para sempre. Subtópico 2. O Espírito derramado. A festa de Pentecostes é uma das 3 maiores festas agrícolas de Israel e a segunda grande festa do ano judaico. O nome Festa das Semanas foi dado porque Deus ordenou aos judeus em Levítico 23, versículo 15 e 16, para contar 7 semanas completas, ou seja, 49 dias, começando no segundo dia da Páscoa e em seguida apresentar ofertas de novos grãos ao Senhor como uma ordenança duradoura. O termo Pentecoste deriva da palavra grega que significa 50. Inicialmente, o Shavuot, ou Festa da Semana, foi um festival para expressar gratidão ao Senhor pelas bênçãos da colheita. Embora cada livro do Antigo Testamento não mencione explicitamente o Espírito de Deus, ele está ativo e presente ao longo de suas páginas e a história a qual eles estão unidos. Quando lemos Isaías e Ezequiel, somos confrontados com revelações quase explícitas o suficiente sobre o Espírito de Deus para formular toda a doutrina do Espírito de Deus que o Novo Testamento revela. A primeira coisa que notamos é uma promessa maravilhosa de Deus em Joel 2:28, é que Deus derramará seu Espírito em toda a carne. Devemos parar para considerar o que significa que Deus derramará seu Espírito. Lá no livro de Joel, Deus promete que ele vai derramar sobre o seu povo abundante chuva providencial, a chuva precoce, que é a temporã, e a serôdia, que é aquela chuva fora do tempo. São chuva que vem fora da sua época habitual, mas a temporã é a que aparece antes e a serôdia é a que surge depois da época normal, nunca vista antes. Essa mesma linguagem de derramamento nos ajuda a entender o que o derramamento do Espírito de Deus. Ele nos diz que o ato de Deus de dar seu Espírito ao seu povo será generoso, generalizado e visível, como uma chuva torrencial fluindo para baixo. Devemos também prestar mais atenção aos grupos de pessoas mencionadas nesse verso. Do mais novo ao mais velho, o Espírito de Deus será derramado a todos, sem distinção de gênero, classe, escolaridade ou riqueza. Todo o seu povo receberá seu Espírito. Alguns dias depois do dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos juntos quando o som de um poderoso vento correndo desceu do céu e línguas de fogo repousaram sobre os crentes. A Bíblia diz: todos eles estavam cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas como o Espírito lhe permitia. Os crentes se comunicam em línguas que nunca tinham falado antes. Eles falam com peregrinos judeus e várias línguas de todo o mundo do Mediterrâneo. As multidões observam esse evento e os ouviram falar em línguas diferentes. Eles ficaram espantados e pensaram que os discípulos estavam bêbados, cheios de vinho. Então o apóstolo Pedro levanta-se e começa a fazer a pregação das boas novas do reino. E 3.000 pessoas aceitam a mensagem de Cristo.
No mesmo dia, eles foram batizados e adicionados à família de Deus. O livro de Atos continua a registrar o derramamento milagroso do Espírito Santo que começou na festa de Pentecostes. Essa festa do Antigo Testamento revelou uma sombra das coisas que estavam por vir. A realidade, no entanto, é encontrada em Cristo. Essa é a realidade. Depois que Moisés foi até o Monte Sinai, a palavra de Deus foi dada aos israelitas no Shavuot. Quando os judeus aceitaram a Torá, tornaram-se servos de Deus. Da mesma forma, depois que Jesus foi para o céu, o Espírito Santo foi dado em Pentecostes. Quando os discípulos receberam o dom, tornaram-se testemunhas de Cristo. Os judeus celebraram uma alegre colheita e a igreja celebra uma colheita de almas recém-nascidas em Pentecostes. Nós, pentecostais, reconhecemos que o Novo Testamento fala de 2 batismos no Espírito. Um, que é o soteriológico, e inicia o crente, o indivíduo no corpo de Cristo, que é o processo da salvação, da justificação, da regeneração e da santificação. O novo convertido se torna templo do Espírito Santo. E o missológico é um revestimento de poder que capacita o crente para o serviço. O Espírito Pentecostes é, na realidade, o Espírito para os outros. O Espírito que ordena e capacita a igreja a levar as boas novas de Jesus em um mundo perdido e moribundo. O Pentecoste bíblico está ancorado na promessa do derramamento do Espírito Santo e no cumprimento dessa promessa. Tópico 2, o distintivo pentecostal de nossa igreja. Subtópico 1, atualidade dos dons espirituais. O que é um distintivo pentecostal? É aquilo que distingue, diferencia e identifica, marca, sinal de um pentecostal. Santo Agostinho, um homem que muitos consideram ser o pai da teologia cristã e o cérebro por trás da ideia do pecado original e predestinação, ele teve uma séria falta de compreensão do que se tratava entender da linguagem do Novo Testamento. Para ele, aqueles sinais milagrosos, o Pentecostes, o falar em língua, isso foi para aquele tempo. Foi no tempo oportuno para a igreja que estava nascendo. Aquele sinal foi dado no entendimento dele e passou, e não se repetia mais. Essa ideia de Agostinho, muitos cristãos, algumas denominações adotaram essa ideia. O Espírito Santo foi prometido e foi Jesus que disse isso. Eu devo ir. Se eu não for embora, o Espírito Santo, o Consolador, não virá. Ele disse ainda, enviarei o Espírito Santo que ele possa confortá-los e guiá-los, e ele estará com vocês para sempre. Cristãos pentecostais acreditam nas manifestações do Espírito Santo e que estão vivos e disponíveis e podem sim ser experimentados pelos dias atuais. Essa é a nossa identidade. Mas por que não vemos mais essas manifestações? Nós não experimentamos milagres extraordinários hoje porque os cristãos não são mais fiéis. A fidelidade está diminuindo por parte dos adoradores, bem como os verdadeiros senso de compromisso. Jesus permanece o mesmo ontem, hoje e para sempre, eternamente. Podemos não ver milagres na internet, mas milagres ainda existem. Homens conhecidos e desconhecidos, homens de Deus, ainda estão sendo usados para fazer milagres. Ainda existem os remanescentes na terra que têm fugido do humanismo na igreja. O problema é que nos últimos anos a glória foi atribuída ao homem e ele, o homem, não vai permitir que Deus tomasse a glória que lhe é devida. Isso, no entanto, não significa que os milagres tenham desaparecido, assim também como os dons e o falar em línguas ainda estão à disposição daqueles que creem. Subtópico 2. As línguas como evidência. A doutrina de falar com línguas
como a evidência física inicial do batismo no Espírito Santo, é claramente ensinada nas Escrituras. É verificado tanto na experiência do Novo Testamento quanto na história subsequente da igreja. Jesus, ele é o batizador, ele que dá esse maravilhoso dom presente a todos. Às vezes, podemos pensar no Espírito como um ser silencioso e talvez insignificante, mas Atos 2 lembra para nós que o Espírito de Deus é a terceira pessoa da Trindade. Ele é Deus. Não confundir agora o falar em línguas como evidência do revestimento de poder com o dom de línguas, tá? Quem fala em línguas fala com Deus, edifica a si mesmo. Agora, quem tem o dom é para a edificação dos outros, é para a obra. Quando olhamos para Atos 2, aprendemos que é o próprio Deus visitando o seu povo e o peso da glória e da sua santidade e pureza é evidente e sentido. Temos um aviso, uma advertência. O aviso é: não proibir o falar em línguas. Há muitas maneiras de proibir, além de um comando de voz, de falar, deixar de ensinar. A doutrina é indiretamente proibitivo quando você não ensina. Comentários desdenhosos sobre línguas pode ser um ato de proibir. Restrições não escritas durante um culto da igreja podem resultar em proibição real. É perigoso proibir que Deus, o Espírito Santo, deseja dar. A admoestação positiva é que todas essas coisas sejam feitas de forma com ordem e decência. E o todas aqui inclui falar em línguas também. Se isso não está sendo feito, a igreja está fora de ordem. Estamos em um solo bíblico sólido. Vamos pregar e ensinar essa importante doutrina fervorosamente. Como Jesus prometeu, o Espírito foi dado, a igreja levou o evangelho para os confins da terra. Quando o julgamento final chegar, haverá uma igreja reunida de todas as nações, pessoas, tribos, línguas, todos que chamarem o nome do Senhor Jesus. A atualidade dos dons espirituais e as línguas como evidência inicial do batismo no Espírito Santo são distintivo da identidade pentecostal. Tópico 3. Mantendo a chama pentecostal acesa. Subtópico 1. Fidelidade às Escrituras. Nenhum movimento acontece isoladamente, mas geralmente surge de um complexo de fatores e reações às condições que estão à sua volta. Os primeiros pais da igreja escreveram para igrejas onde o dom tinha sido praticado no Novo Testamento, mas nenhum deles atesta sua existência em seu tempo. Nada é encontrado na carta de Clemente à igreja corintiana, nem na carta de Inácio a Éfeso. Pode-se pensar que se a glossolalia ou a xenolalia, línguas, fossem difundidas na época deles, teriam mencionado isso, especialmente porque cobriam todas as principais doutrinas do Novo Testamento em seu escrito. Embora não seja um argumento em si, o silêncio é bem notável, e ainda mais os testemunhos contrários que vimos. A reforma fundamentou-se em 5 solas, nós conhecemos bem, que são a base da genuína fé evangélica, vitais para a saúde espiritual da igreja. Embora cada palavra de Deus seja impecável e inerrante, toda interpretação humana das Escrituras não é. Não pode haver diferenciação, irmãos, na interpretação verdadeira das Escrituras dentro da Bíblia, porque há apenas uma verdade de Deus. Quando Martinho Lutero entrou em cena na virada do século XVI para perpetuar o erro da sola escritura, as escrituras sagradas existiam em latim, predominantemente, com a maioria dos escritos orientais em grego e algumas escrituras no Antigo Testamento somente em hebraico. No entanto,
quase nenhum cristão não clerical teve acesso às obras bíblicas escritas, mesmo que pudessem ler em latim ou grego, porque a imprensa só tinha sido usada para imprimir Bíblias em 1455. E mesmo assim, as primeiras bíblicas em 1455 custavam 3 anos de salário, algo que nenhum homem comum poderia pagar. A reforma foi abençoada com algumas das melhores mentes que redescobriram as doutrinas do Novo Testamento através da busca minuciosa das escrituras sagradas. No entanto, nenhum dos reformadores descobriu que falar em língua pertencia aos dons normais que Deus concedeu permanentemente à igreja. Até surgiram alguns grupos minoritários que surgiram a partir desse período de tempo. Um exemplo de fenômenos pentecostais dos anos batistas do século XVI, que eram a chamada ala radical da reforma. Eles foram contra o solo, a escritura, e afirmaram que uma voz interior do Espírito Santo supera a palavra das escrituras. Eles aderiram a algum comportamento católico de até batizar crianças. Seu movimento foi acompanhado em 1532 com a glossolária, curas e hipnoses em massa. No entanto, seus supostos excessos e imoralidades resultaram em Lutero e outros líderes da reforma rejeitando totalmente todo o movimento anabatistas. Um acompanhamento semelhante das manifestações aconteceu ao decorrer da história. A história está repleta de congregações mortas e denominações mortas que já foram notáveis por sua adesão à palavra de Deus. Em algum momento, essas congregações ou denominações substituíram a imaginação do homem pela mente revelada de Deus verdadeiro e vivo. E embora tais grupos religiosos ainda possam atrair seguidores nesse momento, essas congregações vibrantes estão mortas há muito tempo. Além disso, estamos proibidos de adicionar ou tirar das escrituras. Somar-se a isso é colocar sobre as pessoas um fardo que o próprio Deus não pretende que elas aumentem. Portanto, as escrituras são a mais alta, suprema autoridade sobre qualquer assunto sobre o qual ela fale. Subtópico 2, exercício dos dons espirituais. Pentecostalismo tem a ver com missões. Ser um pentecostal significa missões. É isso que Atos capítulo 1 e capítulo 2 e o resto de Atos está falando de missões. E Pentecoste foi a festa de semanas, foi assim, foi no 50º dia após a Páscoa, e foi teologicamente significativo que no dia de Pentecoste Jesus cumpriu a promessa de que eles estariam revestidos com poder em Atos capítulo 2. Mas o ponto de pentecostal é Atos capítulo 1, versículo 8 e 9, que diz: vocês serão minha testemunha. E é isso que o pentecostalismo deve ser. Está sendo testemunhas em todo o mundo. Então, o batismo do Espírito Santo e falar em línguas não é o fim, é um meio para o fim. E o fim é a evangelização mundial. E é um dom que Deus usa para alcançar esse fim. Em outras palavras, o Espírito Santo dá aos crentes o poder de testemunhar e converter outros na fé cristã. Isto é o que ele quer dizer com a missão. A fidelidade às escrituras e o exercício dos dons são instrumentos espirituais para manter a chama pentecostal acesa e atual para a igreja. Para concluir, Pentecostes ainda é importante hoje, porque o que foi dado à igreja naquela época ainda está disponível para nós hoje, para a igreja de hoje. O chamado de Deus por seu povo permanecerá inalterado. Ele quer que todos continuem pregando o evangelho, impactando significativamente a vida de outras pessoas. Assim como Pedro pregou o evangelho
corajosamente. Deus quer que façamos o mesmo. O Espírito Santo continua nos guiando e nos guiando em nossas vidas. Ele continua a nos ensinar e nos santificar. O Espírito Santo ainda vive em nós, equipando e nos capacitando para servir uns aos outros e pregar o Evangelho. Nos permite não só refletir e celebrar a obra do Espírito Santo no passado, mas também nos inspira a olhar para frente, para ver esses mesmos momentos de atos presentes em nossas vidas agora. Como cristãos que afirmam seguir a verdade, vamos nos esforçar, irmãos, ainda mais para saber nos submeter e caminhar nessa verdade. Deus abençoe você, Deus abençoe seu ministério, querendo o Senhor. Se ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.